E esse menino tá de volta, é o Furacãozinho na área, e em nome dela que tem quase 20 anos, são quase 20 anos de tradição, bom atendimento, qualidade, profissionais qualificados, entrega rápida. Eu falo da Metal Project, destaca o nosso convidado especial do dia. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Convidados especiais. Já evidentemente fechando o ano, né? Mais um ano de trabalho, o segundo dele na condição de parlamentar em Ituiutaba, conosco o nosso convidado de mais uma vez, Gilmar Machado. Seja bem-vindo, boa tarde, obrigado pela presença, por aceitar o convite, por estar voltando aqui no microfone da rádio, que é o mais democrático do rádio brasileiro. Boa noite, Nilton. Boa noite a todos. Boa noite! Calma. Tá cedo ainda, né? Tá cedo, tá presta aí. Ele tem algo à noite hoje, ele tem algo comprometedor, porque Boa tarde, né? Não, Tem boa tarde, tem bom dia, você já almoçou? Eu ainda não. Então, se você não almoçou, é bom dia. E eu já almocei, é boa tarde, né? Então, Não, mas depois do meio-dia já é boa tarde, já é. Então, boa tarde a todos aí, boa tarde aos ouvintes aí, né, do programa maravilhoso. E a gente muito feliz de novamente estar aqui, né? Compartilhando com você aí algumas informações, né, que muito vem para todos os ouvintes aí. Com certeza. Ontem aconteceu a última sessão ordinária do Legislativo, hoje a última extraordinária da temporada, pelo menos por enquanto, de repente surge uma outra necessidade, teremos outras aí, mas a princípio acho que não, né? Eu gostaria que você começasse falando, Edmar, do que foi para você, vereador, esse ano de 2022, e evidentemente vários trabalhos, suas ações, junto aí à população tijucana, enfim, como é que foi esse 2022 para você como parlamentar? Eu acho, Nilton, eu como vereador, atuante, qual sou, né, acordo todos os dias, igual eu falo para as pessoas, Edmar, reeleição, eu falo, não sei. Eu só sei que eu acordo todos os dias para o trabalho, segunda e terça as reuniões, né, que tem na Câmara, e depois meu gabinete, hora visitas, bairros, zonas rurais. Então, assim, tenho me dedicado bastante. E eu acho que foi, até outro dia eu estava ouvindo, né, a gente sempre ouve as pessoas que vão nos programas, nas rádios, né, programa do Luiz Carlos, muitos vão lá no programa do Luiz Carlos, ex-vereador, candidatos. E outro dia eu estava ouvindo algumas pessoas no programa do Luiz Carlos. Primeiro um ex-vereador passou, e aí ele falou que vereador não consegue nada porque não tem caneta e etc, etc. Ô Nilton, vereador é o elo de ligação, dentre as suas funções, é o elo de ligação entre o executivo, né, e a população. Então, ou seja, como assim vereador não faz nada? Sim, o vereador tem muito o que fazer com a população, e o vereador tem esse poder sim, ele é o elo de ligação com a população. Então, ou seja, a gente quando atende uma demanda, quando você faz um ofício e você corre atrás daquele ofício, exemplo disso, claro, pertinho, estava ali agora no bairro Progresso, o pessoal veio me agradecer pelo ofício que há quase 30 anos eles pedem um fechamento de um canteiro ali devido às pessoas entrarem na contramão para sair ali no fundo de uma retífica, e vários acidentes acontecem há décadas lá. E a senhora do salão, desde o começo do mandato, vereador, poderia fechar, não consigo, já há 30 anos, e agora a gente sempre correndo atrás disso, né? No mês anterior foi fechado o canteiro, e a população lá agradecendo. Então, ou seja, estou falando uma simples coisa, mas dentre elas vários projetos que o Executivo manda para o Legislativo, passa pela Câmara e é aprovado, e as pessoas são gratas por isso. Recentemente também estava no bairro Novo Tempo 2, onde desde o começo do mandato foi feito um projeto pelo Executivo, Minha Casa Legal. E aí eu levei, né, a gente tem a Câmara nos bairros, eu solicitei que a Câmara nos bairros estivesse no bairro Novo Tempo 2, justamente para estar falando sobre esse projeto Minha Casa Legal.
foi um funcionário efetivo da Prefeitura, do Planejamento, explicou para as pessoas que ali foram. E agora, essa semana, encontrei uma senhora no cartório agradecendo porque já estava com a escritura do seu imóvel tão sonhado ali, pelo um valor bem bacana que cabe no bolso dela, está pagando. Então, dentro desse aí, várias outras coisas que foram feitas aí, né, nesse ano, no ano anterior, em prol da população de Tuiutaba. Então, o vereador tem sim caneta, o vereador tem sim um legado para estar fazendo para todos. Quero tocar em 2 pontos, evidentemente, dentro do atual legislativo, que aconteceu esse ano, já estava acontecendo no ano anterior, que é esse trabalho da Câmara dos Bairros, uma Câmara itinerante, que vai lá na cara da população, ficar mais próximo para saber as demandas, enfim, como é que você realmente quer, é necessário. Eu entendo que sim, é um projeto importante. E outra questão, a atual, ainda mesma diretora, foi uma mudança do Renato Moura, quando ele passou as sessões das 18 horas para o período da manhã, começando aí normalmente às 9 horas da manhã. A oposição chegou a ler, porque disse que o horário, a população não pode ir ao legislativo, fica impossibilidade de acompanhar os trabalhos dos vereadores. Você, como parlamentar, essa mudança de 18 horas para 9 da manhã, nas sessões, você é favorável a ela, e também, evidentemente, que essa importância do projeto da Câmara dos Bairros. Nilton, eu tive a primeira questão da Câmara dos Bairros, muito importante. São várias demandas de várias classes sociais que, às vezes, com a Câmara lá, exemplo que acabei de passar, eu solicitei a Câmara no bairro Novo Tempo 2, porque ali logo abaixo, próximo à paróquia Nossa Senhora das Graças, muitos imóveis ali são aqueles imóveis de doação que não têm ainda sua documentação. E quando eu tive a solicitação atendida da Câmara nos Bairros, lá no bairro Novo Tempo 2, e foi inclusive um funcionário do planejamento que informou para as pessoas, tinha gente lá que nem sabia desse projeto Minha Casa Legal, que é a regularização do seu imóvel. Tinha gente lá que não sabia, achava que ia pagar um absurdo, tinha pessoas que estavam aguardando, porque teve uma gestão anterior que falou que ia dar aquelas escrituras, onde isso não pode ser proibido, teve até problema, o pouco que foram dados teve problema de déficit de receita nisso aí, então são coisas que não pode, mas com o programa Minha Casa Legal, o valor do imóvel aí, para você ver que é só o terreno, a regularização do terreno, depois tem que fazer a verbação da casa, terreno que está R$3.000, R$4.000, onde você vai conseguir comprar um terreno hoje, né, seja ele 10 por 25, 12 por 30, pelo valor desse. Então, ou seja, tinha pessoas lá que não sabiam, e com a Câmara no bairro, soube, foi atrás e já regularizou o seu imóvel. A outra pergunta, qual foi a outra pergunta? O horário das sessões. A horário das sessões. Para isso. Nilton, eu acho que Tuiutaba, eu acho que era a única cidade, uma das poucas cidades que eu creio eu que Centralina tem a sessão às 20 horas, mas da região aqui do nosso triângulo era uma das pouquíssimas cidades que ainda estava com a reunião da Câmara no horário de 18 horas. Exemplo disso, eu tive na cidade de Uberlândia, eu participei semana anterior da sessão da Câmara lá, né, no horário da manhã. Então, na minha cidade, como referência, lá no Goiás, na minha Jataí, as sessões começam às 14 horas. 14 horas. Horário comercial. Horário comercial. Então, ou seja, eu creio que, às vezes a gente fala a questão de horário, né, das pessoas, tem como hoje estar acompanhando, né, através das redes sociais, mas isso aí foi um debate que foi feito lá e entrou no consenso das demais cidades, né? As outras cidades todas são no horário comercial, então não tinha um porquê da continuidade, né, no horário das 18 horas. Você pode ter certeza que aquele que fala, eu não consigo ir às 18 horas, ele também conseguiria ir no horário de manhã, né? Então... Voltando aqui ao seu trabalho, você foi talvez um dos poucos vereadores que abraçou a causa da zona rural no seu período de mandato até agora. E qual é, nesse momento aí, a realidade dessa zona rural de Tuiutaba? Você que acompanha de perto aí
Mas também demanda, né? São muitas reivindicações que existem por parte do produtor, o pessoal que reside aí, tem a sua propriedade rural. Como eu acabei de falar, né, eu acho que o vereador é o elo de ligação, né, com as secretarias e para atender a população. Em campanha, eu tive em campanha na zona rural e algumas pessoas me mostraram, falaram, candidato aqui, é isso, quando você está em campanha, você vai perguntar para as pessoas o que se porventura a gente chegar a ser eleito, o que a gente pode fazer pelaquela comunidade. E teve comunidade que eu fui, pessoas, exemplo disso, na comunidade. É um trabalho que você faz ele desenvolve mensalmente, é isso? Todo mês você vai numa região aí? Como é que funciona na prática? Olha só, eu praticamente de 15 em 15 dias eu estou em uma região rural. Mesmo que aquela que a gente mandou ofício, que a gente solicitou algum trabalho para aquela região, né, a gente sempre está voltando para ver como que está, o que foi feito. Enfim, acabei de olhar aqui agora, quero agradecer até na pessoa do secretário da Agricultura, pessoal do Banco da Terra ali na região dos Pinões, no qual solicitava estercos para as suas hortas, né, para estar cultivando as suas hortas, foi entregue o esterco. Então, pontes, Nilton, quantas pontes? Pessoas que falaram, vereador, aqui já teve acidente, já teve vítimas nessa ponte, hoje a ponte está construída. Então, ou seja, temos também que agradecer a EMAG, né, na pessoa do Luciano, tem feito um ótimo trabalho aí na zona rural. Então, pontes, mata-burros, né, então, ou seja, coisas que às vezes a gente via antes, o fulano da zona rural, olhava na zona rural. Eu que só olhava, porque a zona rural é muito carente e a gente tem feito aí um bom trabalho também na zona rural. Temos que falar de polêmica, né? Porque o povo gosta de uma polêmica, né? Bom, Edmar está aqui, você faz parte da base governista da prefeita Leandra Guedes, não é segredo para ninguém. Agora, está sendo criada aí, formada os integrantes do processo, que é essa criação da CPI para essa averiguação em relação a uma denúncia que existe hoje aí, está no Ministério Público, né, em relação à aquisição dos notebooks por parte do Executivo. Como é que você está vendo essa questão da criação da CPI, a formação dos seus membros, enfim, nesse momento, e evidentemente que tudo isso será averiguado. Agora, você que faz parte da base governista, como é que você recebeu esse tipo de situação nessa altura, digamos aí, na metade do governo da prefeita? Não, a gente, normal, outro dia, não sei onde eu estava, que a pessoa falou, eu falei, eu creio que em uma prefeitura, em uma cidade, se não houver, né, em um mandato, CPI, veto, sanção, sessões extraordinárias, alguma coisa está de errado. Então, eu acho que isso é uma coisa normal num contexto político. Agora, eu sou da base da prefeita, eu sou vereador, eu tenho um papel fundamental como vereador, mas eu já falei isso em outras ocasiões. Eu admiro muito a prefeita Leandra Guedes, eu admiro muito. A primeira prefeita mulher do nosso município. Ela tem, é muito raro eu ver uma rádio ou algum meio de mensagem, etc., falar algo bom, algo do que ela fez. Não. Quando aparece qualquer coisa, são as pedradas. Então, eu admiro muito ela por isso, né? Porque as pedradas vêm. Tem até um cidadão aí que, às vezes, outro dia, só somando o que ele já tem que pagar para a mesma de indenizações, eu pensei, e o cara continua dando pedrada, dando porrada. Mas, enfim, né? Como eu te disse antes, eu acho que CPI, no contexto político, é uma coisa que é normal no contexto. Ainda mais uma cidade onde tem pessoas aí fora que elas ficam 24 horas só para protocolar denúncia no Ministério Público. Inclusive, outro dia eu falava na Câmara e esses cidadãos que ficam aí fora, eles adoram. Quando você fala, eles vão lá, cortam só aquela parte que interessa a eles. Aí eles publicam, né, em todas as redes sociais, aí, o vereador, ele é contra a denúncia, ele é contra aquilo. Não. A única coisa que eu falei é que, no meu ver, denúncia no Ministério Público tinha que ser da mesma forma que há no Ministério do Trabalho. Hoje, no Ministério do Trabalho,
Se você entra contra o seu empregador, pedindo algo que você vê que você tem de direito. Se depois o juiz verificar que você não tinha direito, você tem que pagar o advogado contrário. Agora não, no Ministério Público eles vão lá denunciar 24 horas. Então, ou seja, isso é fruto de uma denúncia do Ministério Público, o qual foi montada a CPI, mas o próprio Ministério Público já está perante a isso em todas as investigações e etc. que se referente à compra de computadores e notebooks no Ministério da Educação. Mas foi proposta uma CPI por um vereador e, lógico, todos os vereadores, mesmo que nós somos da base, a gente quer o que é correto. Então já está no Ministério Público a questão de toda a investigação sobre isso, mas hora nenhuma, porque nós somos da base, nós vamos ficar sem votar isso ou sem votar aquilo. Tudo a gente faz a análise, né? Em cima desse ponto, para deixar bem claro, Edmar, você que é da base governista, então, vamos imaginar que, desde que a CPI ela tem início, meio e fim, ela vai ser conclusiva, concluiu. Aí concluiu que, por exemplo, vamos imaginar aqui, uma hipótese IP, existe, digamos aí, houve um erro por parte da gestão, houve um superfaturamento. Mesmo a Câmara tendo a maioria pertence à base do Executivo. Você entende que isso poderá causar aí, por exemplo, aí uma questão, uma sanção contra o prefeito, ou você entende que o fato da base ser maioria na Câmara, independente do resultado dessa aprovação do CPI, fica uma questão. Não, mas a prefeita tem a maioria na Câmara, então não terá problema com a CPI. Como é que você vê esse fato aí? Não, como eu te disse, cada vereador, a gente é da base, mas nós temos o nosso papel de vereador. Se foi proposto uma CPI, né, pelo vereador X ou Y, vai ter agora todas as questões burocráticas de CPI, cada vereador vai estar colocando no seu partido ali uma pessoa, vai ser nomeados os membros dessa CPI, e no final da CPI, lógico, como eu te disse no começo, hoje o Ministério Público já está para isso. Por quê? Quando tem todo um processo de CPI que é finalizado, o que acontece? O Legislativo passa para o Ministério Público o que foi finalizado na CPI. Você deu isso. Aí passa para o Ministério Público para ele tomar as providências. Só que o Ministério Público, nesse caso, já está a par dessa situação. Mas mesmo assim, o vereador da área, inclusive da área da educação, solicitou a CPI está dando andamento. Então, o presidente, ele já colocou a CPI em pauta, né? A CPI agora, cada membro do partido vai fazer a formação dos membros e aí por diante. Então é a vida que segue. Bom, mudando de pauta aqui um pouquinho, veio de 56, quer dizer, fala da nova mesa diretora do Legislativo, a partir do 1º de janeiro, Odênio Braz voltando aí à presidência, ele fará o seu terceiro mandato como presidente da casa. Você faz parte da gestão ou não? Como é que é? Dessa próxima diretoria? Não, né? Não, dessa mesa agora. Da próxima. Da próxima mesa, sim, desculpa. Você ficou com quem? Com o vice? Secretário. Isso. Então, o senhor Edmar Majad será o secretário da gestão Odênio Braz no próximo ano, é isso? Sim, recebi um convite, né, para ser secretário. Eu acho que é uma oportunidade de estar aprendendo mais e mostrar seu trabalho no Legislativo. Estar na minha diretora é o degrau mais, né? Sim. Então, ou seja, é a oportunidade de estar aprendendo cada vez mais e mais, né, essa máquina aí que é o Legislativo. Para fechar sua participação, teremos agora no dia 1º de janeiro, né? Alguns dizem que não, ele não vai subir a rampa, ele vai, né? Não sei, tanta coisa assim, mas enfim, dentro da questão democrática que nós entendemos, houve uma eleição, Lula foi declarado eleito, Lula foi diplomado na última segunda-feira, assim como o vice-presidente Geraldo Alckmin, e 1º de janeiro, novo governo petista frente ao nosso país. Como é que você está tendo esse novo governo, essas novas perspectivas? Você que faz parte da base da prefeita de Ituiutaba, a qual também faz parte da base presidencial recém-eleita. Nilton, eu nas minhas redes sociais, eu declarei apoio a deputados, né, tanto estadual como deputado federal. Tive sucesso, né, na questão do
dos deputados, né, ambos, né, foram eleitos, tanto estadual como federal. Na questão, eu como vereador, na questão presidenciável, eu preferi ficar neutro, não quis me manifestar em redes sociais, porém, houve um presidente eleito, eu acho que nós já conversamos muito sobre isso nos bastidores, eu acho que as pessoas têm que respeitar isso. Eu respeito aquela pessoa que quer ficar em frente aos quartéis, aos exércitos, mas houve uma eleição, houve um presidente eleito. Nós temos agora que erguer a cabeça. Eu acho que é sempre o pensamento positivo. Eu acho que nunca uma gestão é igual à outra. Mas no passado foi isso. Não, nós temos que pensar positivos, né? Ainda ontem eu ouvia uma grande palestrante, a Marlene Trindade da Seixinoe, onde ela falava desses pensamentos positivos que nós temos que ter. Então a eleição acabou, agora só daqui 4 anos. Então agora para frente a gente tem um pensamento positivo. E eu estou muito otimista, uma vez que nós temos um deputado federal eleito por Ituiutaba, o qual a gente vê em redes sociais e declaradamente que o mesmo está na base, vai ser base do governo atual, e foi também um membro da campanha eleitoral que chegou esse presidente até a vitória. Se agora ele vai ser anunciado logo aí como um dos integrantes do governo Lula. Então, quando eu vejo um cidadão ituiutabano se manifestar contra, eu acho que qualquer coisa boa que pode vir para Ituiutaba, peraí, você está dentro de um avião torcendo para o avião cair, você está dentro de um barco torcendo para o barco afundar. Não, eu sou muito otimista, desejo tudo de bom para o nosso governo federal e justamente para Ituiutaba, que venha as empresas tão sonhadas que a nossa população sempre sonhou. Temos aí projetos ao encontro disso aí aqui em Ituiutaba, então, ou seja, as portas eu acho que agora estão abertas realmente para o desenvolvimento. Quando, igual eu estive semana passada em Uberlândia, e você vê uma projeção orçamentária de 4 bi, né, para Uberlândia, você fala, cara, quando Ituiutaba chegar nas casas do bi, como será bom? Então isso aí significa o desenvolvimento, né? Por falar em orçamento, até me fugiu aqui, falha minha, como é que ficou a dotação para o ano que vem, que foi o passo legislativo agora? 600 e poucos milhões, né? Subiu 100 milhões a mais, era 500 e pouco, 600 e poucos milhões. 2022. Então, tá. Quando você vê uma cidade que nas casas do BI, fala, opa, peraí, tudo isso aí significa o desenvolvimento. Então, a gente tem que, junto, nós legislativo, como executivo, caminhar em prol disso aí. Também questão populacional, né? Belândia tem lá o quê? Não sei. Se você for analisar, eu, antes Rodrigues, nós somos de Ituiutaba, desde a década de 80, quantas pessoas que migraram para Uberlândia? Então, se você chegar ali, qualquer parente seu trabalhou na Arcon, trabalhou no Martins, né, até no ramo de vocês, né, quantas pessoas saíram daqui e foram para Uberlândia, de Uberlândia e já seguiram para frente aí. Então... 2 questões finais para fechar com você, 13 horas e 1 minutinho. Como é que você tem visto aí, está vendo esse, eu diria, radicalismo da ala de direito do Brasil, que acabou nas urnas apontando a vitória de Lula e continua aí, por exemplo, segunda-feira em Brasília, veículos queimados, enfim, foram 5 ônibus, mais alguns carros, enfim, essa coisa toda, essa pressão que terá o governo Lula quanto à ala bolsonarista, eu diria até radicalismo em parte, que o pessoal excede um pouco, na maioria das vezes. Como é que você vê essa questão? E depois você conclui com a sua mensagem final para o pessoal que está acompanhando aqui pelo FPN, também pela Rádio Uai, a Rádio Cidade, a Rádio Participativa, sua participação nesta quarta-feira. A mensagem final de ano para o seu eleitorado, para a população tijucana. Anilton, como eu disse, né, eu acho que a eleição acabou, daqui 4 anos tem mais. É muito perigoso isso aí. Radicalismo não, né? A gente vê coisas. Não leva a lugar nenhum. A gente vê coisas assim. Eu falo de mim, né? Eu tenho um grupo da família, a política acabou na família, acabou para nós. Então, hoje, os meios, o WhatsApp, quem que é administrador de WhatsApp e talvez não saiba, hoje você pode ir lá e apagar uma mensagem. Então, no grupo da minha família, quando eu vejo qualquer um, direita ou esquerda, postar algo lá, eu vou lá e apago, porque a política já acabou. Né? Então, como administrador do grupo, só uma coisa simples aqui para estar falando, respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que a política acabou. A gente agora tem que trabalhar em prol do nosso país.
seja a nível municipal, estadual ou federal. A sua mensagem. Eu quero desejar um Feliz Natal para todos. Eu acho que nós passamos aí uma pandemia muito forte, uma pandemia que tentou ressurgir, mas graças à vacina, que muitos já estão imunizados, nós estamos aqui. Então nós temos que dar graças a Deus por cada um de nós estarmos aqui hoje podendo falar algo. Então eu acho que a gente tem que ir ao encontro disso. Eu como pessoa, né, sempre procurar ser uma pessoa melhor para a minha família, para os meus filhos, para a minha companheira, para os meus familiares, e como político, como vereador que sou, está sempre trabalhando ao encontro das pessoas. Então, conte sempre com o vereador Edmar Machado. O gabinete é aberto todos os dias, das 8 às 17h30, edifício Ituiutaba, 5º andar. Minha assessora de gabinete está lá e os demais assessores sempre na rua trabalhando. Então, um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos. E fica aqui um sonho do furacão, né? O meu desejo na condição de goiano, jataense, estou aqui há 5 anos, que a cidade do Ituiutaba consiga edificar um dia futuramente talvez centro administrativo, não sei qual seria a denominação, para que possa toda a Câmara Municipal estar acoplada ao mesmo local, porque tem vereador no edifício do Ituiutaba, tem vereador lá do lado do Junqueira, tem não sei para onde, então assim, cada um com seu gabinete espalhado pela cidade, eu entendo que dificulta um pouco as ações. Já está em pauta, Nilton, inclusive isso aí já é tema aí de vários assuntos, várias reuniões e até locais, a gente já discutiu aí locais aí para Detalhe importante. Ituiutaba é uma das poucas cidades do Brasil que ainda existe esse processo de gabinete espalhado pela cidade. Uma das poucas do país. Isso aí, Nilton, são coisas que entra gestão, sai gestão, tem que crescer. Isso. Tem que crescer. Evolução. Obrigado aqui ao vereador Edmar Machado. Feliz Natal, o mandou cheio de realizações da vida, desejo da equipe do Ar Notícias. Na sequência chega Dilson Corintiano Ribeiro com o Rádio Mix aqui em Santa City. E do lado é Show da tarde. Show da tarde? Hoje é show da tarde? O Juliano tá dodói. Tá dodói de novo? Mas porque também tem que fazer um tratamento. Ele vive dodói igual o furacão. O furacão virou turista. Juliano vive, tô com dor na unha, não sei a dor, então hoje ele tem. Pagando Mas com dor. as melhores, ele tá com dor, né? Ela fala com dor aqui, com dor ali. Mas as melhores, o Juliano Silva hoje não estará presente. É show da tarde para você a partir de agora. Eu volto amanhã, quinta-feira, amanhã é quinta, sim. Amanhã teremos aqui a educadora sexual Daniela Costa, também o empresário Neymar de Querem, Neymar de Querem. Esqueceu. Amigo do diretor, Neymar de Querem. É o Neymar do Móveis Ideal. Pronto, para ficar mais fácil. Amanhã, os nossos convidados da quinta-feira no Ar Notícias. E fechando aqui a programação, pense, reflita e lembre-se. Quando tudo parecer obscuro, não desanime diante dos obstáculos. Saiba, haverá sempre uma luz no final do túnel e você voltará a sorrir. Excelente tarde, te espero amanhã, meio-dia, aqui no seu Super Canhões Rastro de Audiência. Você ouviu Vai Notícias. O seu programa de notícias da Rádio Wire.